Você sabia que a sua geladeira, essa ali, bem aí na sua cozinha, pode estar escondendo um perigo silencioso? Um perigo que, sem você saber, transforma alimentos saudáveis em verdadeiros venenos capazes de comprometer sua saúde, sua memória e até mesmo sua mobilidade. Eu sei, parece exagero, mas a ciência comprova. Muitos dos alimentos que guardamos religiosamente na geladeira, pensando estar fazendo o melhor, na verdade se tornam vilões quando resfriados de forma errada. E o pior, essa prática comum pode estar acelerando o declínio da sua saúde, contribuindo para dores articulares, a perda da massa muscular, que chamamos de sarcopenia, e até mesmo para problemas cardiovasculares. Mas não se preocupe, eu estou aqui para te guiar. Hoje, vamos desvendar juntos 7 alimentos comuns que você jamais deve resfriar. E o mais importante, como substituí-los ou armazená-los corretamente para proteger a sua vitalidade. Fiquem comigo até o final, porque a informação que você vai receber hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua alimentação e garantir anos a mais de autonomia e bem-estar. E antes que eu me esqueça, se você valoriza a sua saúde e quer mais dicas como esta, já deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com quem você ama. A informação é ouro e juntos podemos construir uma comunidade mais saudável e informada. Vamos direto ao ponto. O primeiro alimento da nossa lista, e que talvez te pegue de surpresa, é a batata cozida. Sim, aquela batata que sobra do almoço e vai direto para a geladeira. Parece inofensivo, não é? Quando a batata é cozida e depois resfriada lentamente, ela se torna um terreno fértil para uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Essa bactéria é a mesma que causa o botulismo, uma doença séria que pode levar a problemas neurológicos graves, paralisia e, em casos extremos, até a morte. O perigo aumenta porque essa bactéria prospera em ambientes sem oxigênio. E a batata, principalmente quando é embalada em papel filme ou em recipientes fechados na geladeira, cria esse ambiente perfeito. A toxina produzida por essa bactéria não altera o sabor, o cheiro ou a aparência da batata, o que a torna ainda mais traiçoeira. Então, qual é a solução? Se você precisa guardar batatas cozidas, o ideal é resfriá-las o mais rápido possível após o cozimento, espalhando-as em uma assadeira para que esfriem rapidamente, antes de ir para a geladeira e consumi-las em, no máximo, 2 dias. Mas a melhor opção é sempre cozinhar apenas a quantidade que você vai consumir. Anote essa dica: batata cozida. Consuma na hora ou refrigere com extremo cuidado e rapidez. Nosso segundo item na lista é o arroz cozido. O arroz, base da culinária de muitos de nós. Quem nunca guardou aquele restinho de arroz na geladeira para comer no dia seguinte? Pois bem, o arroz cru contém esporos de uma bactéria chamada Bacillus cereus. Esses esporos são resistentes ao calor e podem sobreviver ao cozimento. Se o arroz cozido for deixado em temperatura ambiente por muito tempo antes de ser refrigerado, esses esporos podem se transformar em bactérias, que por sua vez produzem toxinas. Essas toxinas podem causar uma intoxicação alimentar com sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. E o pior é que, assim como no caso da batata, as toxinas de Bacillus cereus não são eliminadas ao reaquecer o arroz. O grande problema aqui é o tempo de exposição à temperatura ambiente. Quanto mais tempo o arroz permanece fora da geladeira após o cozimento, maior o risco. A regra de ouro é: resfrie o arroz o mais rápido possível, preferencialmente em até 1 hora após o cozimento, e consuma-o em até 1 dia. Se for reaquecer, certifique-se de que ele esteja bem quente por completo. Lembre-se, a prevenção é sempre o melhor remédio. E no caso do arroz, a rapidez na refrigeração é crucial. O terceiro alimento que se torna um perigo na geladeira é a carne moída ou aves cozidas. Pense comigo, você preparou um delicioso molho à bolonhesa ou um frango desfiado para sanduíches. Sobrou e você guardou na geladeira. O problema é que carnes e aves são alimentos extremamente perecíveis e suscetíveis à contaminação por bactérias como Salmonella e E. coli. Quando esses alimentos são cozidos e depois resfriados, lentamente, ou pior, deixados em temperatura ambiente por muito tempo, as bactérias que sobreviveram ao cozimento ou que contaminaram o alimento após o preparo começam a se multiplicar rapidamente. O processo de resfriamento lento permite que essas bactérias atinjam níveis perigosos antes que a temperatura da geladeira as iniba. As consequências podem ser graves,
desde uma gastroenterite severa até complicações mais sérias, especialmente para nós, idosos, que temos o sistema imunológico um pouco mais fragilizado. A solução é similar à da batata e do arroz. Divida a carne, ou a cozida em porções menores para que esfriem mais, rapidamente, e refrigere imediatamente após o cozimento, em até 1 hora. Consuma em no máximo 3 a 4 dias. E atenção, nunca reaqueça esses alimentos mais de uma vez. Cada reaquecimento aumenta o risco de proliferação bacteriana. Chegamos ao quarto item, e este é um clássico que muita gente ama: os ovos cozidos. Um ovo cozido é um lanche rápido e nutritivo, certo? Mas se não for armazenado corretamente, pode se tornar um problema. A casca do ovo, mesmo depois de cozida, é porosa. Isso significa que bactérias, como a salmonela, podem entrar através dela. Além disso, depois de cozido, a camada protetora natural do ovo é removida, tornando-o mais vulnerável. Se um ovo cozido for deixado em temperatura ambiente por mais de 2 horas, as bactérias podem se multiplicar rapidamente. O ideal é que, após cozinhá-los, você os resfrie rapidamente em água gelada e os coloque na geladeira com casca. Eles devem ser consumidos em até 1 semana. Mas atenção, se você descascar o ovo, o tempo de validade diminui drasticamente para 2 a 3 dias, pois a barreira protetora foi removida. Ovos cozidos, descascados e esquecidos na geladeira podem ser uma fonte de contaminação. Então, a dica é: cozinhe apenas a quantidade que você vai comer. Ou, se for guardar, mantenha a casca e consuma em até 1 semana. O quinto veneno silencioso na sua geladeira são os pratos à base de maionese caseira. A maionese caseira. Uma delícia, não é? Mas aqui mora um grande perigo. A maionese caseira é feita com ovos crus. E ovos crus são um conhecido vetor da bactéria salmonela. Embora a maionese industrializada passe por processos de pasteurização que eliminam essa ameaça, a versão caseira não tem essa proteção. Se você preparar maionese em casa e não a consumir imediatamente, ou se ela for deixada em temperatura ambiente por um período, as bactérias presentes nos ovos crus podem se multiplicar a níveis perigosos. Além disso, outros ingredientes de pratos com maionese, como batata e frango, também podem contribuir para a proliferação bacteriana. A intoxicação por salmonela pode ser muito grave, com febre alta, dores abdominais intensas, vômitos e diarreia, e em idosos, pode levar à desidratação severa e outras complicações. A recomendação é clara: evite maionese caseira se você pertence a um grupo de risco, como idosos ou pessoas com imunidade baixa. Se for preparar, consuma imediatamente e descarte as sobras. Nunca, jamais, guarde maionese caseira na geladeira por muito tempo. Para pratos que levam maionese, como salada de batata ou salpicão, use sempre maionese industrializada e refrigere o prato prontamente. Em sexto lugar, temos os vegetais de folhas verdes escuras, como espinafre e couve, depois de cozidos. E isso mesmo! Parece contraintuitivo, já que são tão saudáveis, não é? Mas aqui está o detalhe: vegetais de folhas verdes contêm nitratos, que são compostos naturais. Quando esses vegetais são cozidos e depois resfriados, lentamente ou reaquecidos repetidamente, esses nitratos podem ser convertidos em nitritos por certas bactérias. Os nitritos, por sua vez, podem reagir com outras substâncias no nosso corpo e formar nitrosaminas, que são compostos potencialmente cancerígenos. Além disso, os nitritos podem interferir na capacidade do sangue de transportar oxigênio, uma condição chamada meta-hemoglobinemia, que é particularmente perigosa para bebês e idosos. O risco é maior quando os vegetais são mantidos em temperatura ambiente por muito tempo após o cozimento. A solução é simples: cozinhe esses vegetais e consuma-os imediatamente. Se sobrar, resfrie rapidamente e consuma em até 1 dia. Evite reaquecer vegetais de folhas verdes escuras. O ideal é sempre preparar porções frescas. Sua saúde agradece essa pequena mudança de hábito. E para finalizar nossa lista com o 7º alimento que pode se tornar um veneno na sua geladeira, temos os cogumelos cozidos. Cogumelos são deliciosos e nutritivos, mas seu armazenamento após o cozimento requer atenção especial. Eles são ricos em proteínas e água, o que os torna um ambiente ideal para o crescimento bacteriano se não forem manuseados corretamente. Quando cozidos e depois resfriados lentamente ou deixados em temperatura ambiente, os cogumelos podem desenvolver toxinas que causam problemas gastrointestinais, como dor de estômago, náuseas e vômitos.
O risco aumenta porque as proteínas dos cogumelos podem se degradar rapidamente, liberando substâncias que são prejudiciais. Para evitar esse problema, sempre consuma cogumelos cozidos imediatamente após o preparo. Se precisar guardar, resfrie-os o mais rápido possível e consuma em até 24 horas. Evite reaquecer cogumelos, pois isso não elimina as toxinas que já podem ter se formado. A melhor prática é sempre cozinhar cogumelos frescos e na quantidade exata que será consumida. Pequenos detalhes como este fazem uma grande diferença na prevenção de problemas de saúde. Agora que você conhece os 7 alimentos que podem se transformar em veneno na sua geladeira, vamos recapitular rapidamente e entender a lógica por trás dessas recomendações. O principal inimigo aqui é o tempo e a temperatura. Bactérias e seus esporos estão por toda parte. O cozimento pode matar muitas delas, mas nem todas, e algumas toxinas são resistentes ao calor. O problema surge quando os alimentos cozidos são deixados em uma zona de perigo de temperatura, que geralmente varia entre 5 degc e 60 degc. Por tempo suficiente para que as bactérias se multipliquem a níveis perigosos ou produzam toxinas. A geladeira por si só não é uma garantia de segurança se o alimento não for resfriado rapidamente e armazenado corretamente. Entenda bem, a chave para evitar esses problemas é o resfriamento rápido. Quanto mais rápido um alimento cozido atinge temperaturas abaixo de 5, menor a chance de proliferação bacteriana e produção de toxinas. Por isso, as dicas de dividir em pequenas porções, espalhar em assadeiras e refrigerar em até 1 hora após o cozimento são tão importantes. Isso faz toda a diferença para a sua segurança alimentar. Mas as preocupações não param por aí. Além dos riscos de intoxicação alimentar, o consumo de alimentos mal armazenados pode ter um impacto a longo prazo na sua saúde. Intoxicações repetidas, mesmo que leves, podem sobrecarregar o seu sistema digestivo e imunológico. Em idosos, isso pode levar a um quadro de desnutrição, já que o corpo gasta energia para combater as infecções. A desnutrição, por sua vez, é um fator que agrava a sarcopenia, aquela perda de massa muscular que tanto nos preocupa, tornando você mais frágil e propenso a quedas. Além disso, processos inflamatórios crônicos, mesmo que de baixo grau, podem contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e até mesmo afetar a sua saúde mental, impactando a memória e a clareza de pensamento. É fundamental que você, que busca autonomia e bem-estar na terceira idade, adote essas práticas de segurança alimentar. Não se trata apenas de evitar uma dor de barriga, mas de proteger seu corpo e sua mente de danos silenciosos e cumulativos. A prevenção é a maior aliada da longevidade com qualidade de vida. E para te ajudar ainda mais, quero compartilhar algumas dicas extras que complementam o que vimos hoje. Primeiro, sempre use recipientes limpos e herméticos para armazenar alimentos na geladeira. Isso evita a contaminação cruzada e ajuda a manter a frescura. Segundo, não sobrecarregue a sua geladeira. Uma geladeira muito cheia impede a circulação de ar frio, dificultando o resfriamento adequado dos alimentos. Terceiro, use um termômetro de geladeira para garantir que a temperatura interna esteja sempre abaixo de 5 °C. Essa é a temperatura ideal para inibir o crescimento da maioria das bactérias perigosas. Quarto, ao reaquecer alimentos, certifique-se de que eles atinjam uma temperatura interna de pelo menos 74 °C. Isso ajuda a eliminar bactérias, mas lembre-se, não elimina as toxinas que já podem ter sido produzidas. Por isso, a refrigeração rápida é tão importante. E por último, em caso de dúvida, jogue fora. Se um alimento tem uma aparência estranha, um cheiro diferente ou você não tem certeza de quanto tempo ele está na geladeira, é melhor não arriscar. Sua saúde não tem preço. Eu sei que pode parecer muita informação de uma vez, mas com a prática, esses hábitos se tornam naturais. Pense em cada pequena mudança como um investimento na sua saúde e na sua independência. Você merece viver cada dia com vitalidade, força e a mente afiada, sem se preocupar com perigos escondidos na sua própria cozinha. A autonomia física e mental que você busca começa com escolhas conscientes e a forma como você armazena seus alimentos é uma delas. Chegamos ao fim de mais um guia essencial do Manual do Idoso Saudável. Espero de coração que este vídeo tenha aberto seus olhos para a importância da segurança alimentar e te capacitado com o conhecimento necessário para proteger a sua saúde e a da sua família. Lembre-se, o objetivo aqui é te dar as ferramentas para que você envelheça com dignidade
reduzindo a dependência de fármacos e aumentando sua qualidade de vida. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar recebendo informações valiosas sobre saúde natural, prevenção de doenças e como manter a vitalidade, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este alerta com seus amigos e familiares, especialmente aqueles que você sabe que precisam dessas informações. Juntos, podemos construir uma comunidade mais saudável e feliz. Sua independência e bem-estar são a nossa missão. Um abraço e até o próximo vídeo.